Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na liturgia da palavra de hoje, a igreja quer nos ensinar uma grande e bonita verdade sobre nós, humanidade. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo. Deus pede para Moisés falar com o povo qual é a vontade dele, qual é o desejo dele, qual é o sonho de Deus sobre nós. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vamos aqui ver cada coisa que Deus pediu para Moisés falar para o povo, para nós. Se ouvirdes a minha voz, primeira coisa, escutar a Deus. Isso nós temos que entender que é um esforço. Do mesmo jeito que muitas vezes nós ignoramos dentro da nossa própria casa as pessoas que lá estão, e eu digo isso, meus irmãos, eu faço a mesma coisa às vezes, viu? Às vezes até com o nosso pároco, o Padre Igor, infelizmente, às vezes ele vem, fala comigo, pede algumas coisas, e eu não escuto. Às vezes é sem maldade. Às vezes não é sem maldade que a gente está intertido com alguma coisa, conversando com outra pessoa, preocupado com outro assunto, mexendo no celular. A pessoa vem e fala conosco e a gente não presta atenção. Às vezes não tem nada a ver, não tem maldade nenhuma, não tem má vontade alguma. E às vezes nós fazemos isso com o próprio Deus. Por isso Deus, a primeira coisa que Ele fala é isso. Se ouvirdes a minha voz, deveria ser uma preocupação nossa, algo que está sempre na nossa atenção, querer escutar a Deus. Se guardardes a minha aliança. Qual é o sinal da aliança de Deus? O que é que nos mostra, o que é que mostra para os outros que nós estamos unidos a Ele? Os seus mandamentos. Se nós guardamos os mandamentos de Deus, meus irmãos, nós guardamos a sua aliança, nós estamos unidos a Ele. É o sinal, a prova do nosso amor por Ele, e também é o sinal do amor dele por nós. Por quê, Padre? Porque os mandamentos que Deus nos deu, se nós os vivermos, nós seremos felizes. Se nós o vivermos, nós conseguiremos amar os outros. Se nós vivermos os mandamentos de Deus, meus irmãos, nós seremos verdadeiramente livres. Por isso os mandamentos de Deus são um sinal da sua aliança, são um sinal do amor dele por nós, porque se nós os vivermos, nós seremos felizes. E também é o sinal do nosso amor por Deus, porque se nós o vivemos cada um desses mandamentos, nós mostramos como somos gratos pelo amor dele. O que é que escutar a Deus, o que é que fazer os seus mandamentos nos irá transformar? Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que é que significa ser uma nação santa, meus irmãos? Ser santo quer dizer ser separado, quer dizer ser colocado num canto escolhido. Deus quer que nós sejamos santos, por quê? Porque Ele quer que nós sejamos dEle, separados para Ele, amados por Ele, influenciados apenas pelo amor dEle, pelo carinho dEle, guiados pelo Espírito dEle. Por isso Deus quer que nós sejamos santos. Ser santo é estar separado de tudo e unido a Deus. E nisso consiste a felicidade, nisso consiste a vida eterna. Mas também existe uma outra finalidade. A santidade não é só para nós, não é algo egoísta, não é algo só para mim. A santidade, meus irmãos, é para que nós possamos nos tornar sacerdotes. O que isso significa, Padre? Quer dizer que eu devo ser vínculo, devo ser ponto de união entre os outros e Deus. A função do povo de Deus, do povo de Israel, o que Deus queria que aquele povo que Ele formou a partir de Abraão
a partir de tantos milagres e prodígios, de tantas obras maravilhosas, meus irmãos, não era outra coisa, é que eles fossem sinal do amor de Deus por toda a humanidade, e que através disso, aquele povo de Israel ajudasse na conversão de toda a terra, de todas as pessoas do mundo inteiro, de todos os outros povos que eram pagãos, que acreditavam em cada besteira, que faziam cada coisa dentro das suas próprias casas, das suas famílias, idolatrando a deuses falsos, perseguindo os outros, roubando, em meio a guerras. Essas pessoas eram para ter sido convertidas pelo povo de Deus, fiel à aliança, aos mandamentos do Senhor. É isso que Deus quer de nós, que sejamos um reino de sacerdotes, uma nação santa, ou seja, repito, unidos ao amor de Deus, separados, unidos somente a eles, somente a Deus. Para quê? Para ajudarmos a converter os outros. Porque se eu experimento esse amor de Deus tão grande, tão maravilhoso, como não querer que os outros experimentem também? Se eu sou transformado, mudado e tocado pelo amor de Deus, como não querer, como não me esforçar, como não trabalhar para que os outros também sejam amados por esse amor, sejam transformados por esse amor, se libertem do mal que vivem através desse amor? Percebem? Uma coisa leva a outra. E Paulo é muito claro na segunda leitura de hoje. O que é que nos dá essa força de nos unirmos a Deus, de escutar a sua voz, de viver os seus mandamentos, de estarmos unidos a Ele e ajudarmos na conversão dos outros? Paulo é muito claro com isso. É através da morte de Cristo. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando nós o desprezávamos. Sexta-feira agora nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Jesus é o nosso oposto. Se alguém nos humilha, se alguém nos trata mal, se alguém nos trai, se alguém nos bate, se alguém nos persegue, nós nos afastamos dessa pessoa. Jesus faz o contrário. Jesus é louco, porque na medida que nós vamos o violentando, o humilhando, o desgraçando, Ele nos abençoa, Ele reza por nós, e através daquilo que é o maior de todos os crimes, o assassinato do próprio Deus, nós recebemos a nossa salvação. É através da última agressão que nós fazemos a Ele, a lança que perfura o seu peito, que de lá jorram os sacramentos, a água e o vinho, o batismo e a Eucaristia, que nos unem definitivamente a Deus, e que nos fazem participar da sua divindade, que nos faz vir até nós o seu Espírito, para que nós possamos fazer o quê? Repito, escutar a Deus, viver seus mandamentos, nos unir a Ele e ajudar na conversão dos outros. É através da morte de Cristo, meus irmãos. Não há nada maior, não há nada mais sublime, não há nada mais bonito, não há nada mais grandioso, nem nada mais rico do que Deus nos dá a sua vida, a sua carne, o seu sangue, o seu espírito, o seu perdão. Para quê? Para que nós mudemos de vida, para que sejamos felizes, numa felicidade que não se acaba, numa felicidade que é eterna, numa felicidade que passa por cima, transforma e nos faz ver que todo mal que nós vivemos, ou sofrido por nós, ou que nós fizemos sofrer nos outros, é transformado pelo amor e pela misericórdia de Deus. E é por isso que Jesus faz a igreja. Nós não deveríamos, meus irmãos, duvidar de que foi Jesus que fundou a igreja, e não foi qualquer igreja, foi a igreja católica apostólica. Nós vemos no livro do Apocalipse, quando é dito que o céu se abre e desce a Jerusalém celeste, o lugar onde o povo de Deus irá viver eternamente com Ele. As colunas que sustentam essa cidade são 12. E embora tenham alguns lá fora que digam que igreja não tem placa, e não tem mesmo, no céu igreja não tem placa porque só tem uma, mas
naquelas colunas estão escritos os nomes dos 12 apóstolos, está lá escrito no livro do Apocalipse. Em cada um dos 4 evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas do Novo Testamento, toda vez que é falado os nomes dos apóstolos, qual é o nome que não falta, qual é o nome que sempre está presente, qual é o nome que está na frente de todos os outros os nomes? O nome de Pedro, Simão Pedro, sempre, o primeiro citado, colocado em todas as passagens, nos 4 evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e nas cartas. Porque Jesus nos deixou uma igreja. Por quê? Porque Ele queria um novo povo de Deus. Um povo de Deus não somente firme e fincado nos mandamentos, mas no amor do próprio Deus que se mostrou e se revelou a nós na cruz. Por isso que Jesus fundou uma igreja, para que nós pudéssemos nos unir a Ele e formar um novo povo, disposto a escutar a Deus, disposto a viver seus mandamentos, disposto a estar unidos a Ele, dispostos a converter todos os povos. E o que é que Jesus nos coloca no Evangelho de hoje? Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. O que é que ele está dizendo? O trabalho para formar o povo de Deus é grande. E aqueles que dedicam sua vida a isso são pouquíssimos. Nós devemos cumprir o dever de rezar a Deus e pedir para que Ele envie mais padres santos, mais bispos santos, mais freiras santas, mais monges santos, mas também pais de família santos, mães de família santos, porque são estes que fazem com que a vontade de Deus seja vivida nesse mundo. São esses que nos constrangem quando nós vivemos uma vida medíocre, mesquinha e egoísta, e nós vemos aquele homem, aquela mulher, aquele pai, aquela mãe, aquele esposo, aquela esposa, aquele padre, aquele bispo, aquela freira, e a gente fica constrangido. Meu Deus, olha como a minha vida é pequena, olha como eu sou egoísta. Aquele homem e aquela mulher vivem voltados para Deus, eu também devo viver. Por isso que nós devemos pedir a Deus, é parte do nosso dever, da nossa obrigação e uma obra de caridade, rezar a Deus para que envie operários para a sua messe. E pedir para Ele para que eu me torne um operário na messe do Senhor. Para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor, como diz Josué. E aí, meus irmãos, nós precisamos aprender o seguinte: a messe do Senhor, que está fincada aonde? Nos apóstolos. Nós trabalhamos nessa messe, nós ajudamos a santificar esse povo, nós ajudamos ele a ser sinal de conversão e do amor de Deus para os outros, quando nós estamos unidos a esses apóstolos, quando nós estamos unidos à igreja, quando nós obedecemos o seu magistério, o seu ensinamento. Não há outro caminho, meus irmãos, a não ser o da obediência à igreja, porque quem buscar achar viver, quem buscar, quem achar e quem viver achando que vai fazer a vontade de Deus por conta própria, da própria cabeça, fazendo o contrário daquilo que a igreja pede, você entrou no laço do inimigo de Deus. Você não está escutando o Senhor. Porque se Deus cria uma igreja, se Deus escolhe no meio de uma multidão 12 homens para levar para frente a missão dele, para ir aonde ele deveria ir, para libertar do mal, libertar do pecado, meus irmãos. Não é só do que lhe incomoda, não, é do que lhe incomoda a Deus que ele fez a igreja. O ensinamento dela deve formar as nossas ações. E não há como as crianças viverem aquilo que seus pais não vivem. E aqui eu queria conversar com a nossa comunidade de forma muito clara sobre esses mandamentos. É a igreja que nos ensina a viver a vontade de Deus. Eu vim para cá, o padre Igor veio para cá, o diácono Deusimar veio para cá, os outros diáconos, o Jorge e o Sebastião, nós estamos aqui, os catequistas da nossa paróquia estão aqui, não é para a gente falar o que a gente acha bonito, não é para a gente falar o que a gente gosta,
é para falar o que a igreja ensina, o que os santos viveram e falaram, o que Jesus nos ensinou. Não é outra coisa. Então vocês têm que entender que quando a gente chegar aqui e diz, meus irmãos, nós precisamos amar a Eucaristia e buscar comungar, porque tem muito católico vivendo como protestante, que quando muito vão à missa de domingo, quando muito, mas vêm à missa e não comungam. Não acreditam que esse pão e esse vinho é o corpo e o sangue de Cristo ressuscitado que morreu por nós na cruz. E que não há nada maior e nem melhor nesse mundo que não colocar a hóstia consagrada na boca com devoção e piedade, desejando amar a Deus de volta, com o amor que Ele nos amou. Quando nós dizemos, vão se confessar, não é só uma vez por ano, isso é o mínimo que a igreja nos pede, e é para aqueles que não cometem pecados mortais. Toda vez que nós cometemos um pecado mortal, nós devemos procurar de novo a confissão. E melhor ainda, antes de cometer pecados mortais, nós deveríamos procurar a confissão, limpando e lavando o nosso coração e a nossa alma das imperfeições e dos pecados ridículos e medíocres que nós cometemos todo dia, para que nós não caiamos nos pecados grandes, para que nós não firamos de forma grave a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja. Quando nós dizemos, meus irmãos, que nós devemos rezar todo dia, é o mínimo, porque se Deus está presente ao nosso lado o dia inteiro, todo dia, como é que nós aceitamos ficar ao lado dele e não dirigir uma palavra para ele? Como é que nós aceitamos viver a nossa vida ignorando ao nosso Senhor o dia inteiro? Quando muito, lá no final da noite, nos últimos 5 minutos do nosso dia, quando muito, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Isso é jeito de amar a Deus, que se preocupa conosco, que nos fez, que nos sustenta, que nos quer dar o céu, que está conosco o dia inteiro, todo dia. Só dá uma boa noite para Ele com um Pai Nosso, uma Ave Maria? Isso é oração? Aí depois você reclama, olha como a minha vida está ruim, olha como eu cometo esses pecados, olha como eu sou infiel à minha esposa, olha como eu traio os meus amigos, olha como eu trato mal as pessoas que trabalham comigo, como eu roubo, como eu minto, como eu vivo preso pelo vício das drogas, da bebida, do jogo, do celular. Você não reza, você não busca a confissão, você não busca a força da Eucaristia, você não faz penitência. Como é que você quer viver essa força que vem do próprio Deus? Não dá. Você está fechando o seu coração, em vez de se abrir a Ele. Mas existem outras coisas que a igreja nos pede, e nós insistimos em não viver, meus irmãos. Esse cartãozinho aqui, que nós temos no nosso confessionário, para poder ajudar vocês a fazerem a confissão. Cada um de nós deveria ter esse folheto, e levar para casa. E todo dia de noite, antes de dormir, na hora que a gente fosse fazer a nossa oração, ler cada um desses pecados, e pensar, se nós fizemos alguma coisa durante o nosso dia, que caiu aqui, mesmo que leve, para que antes de dormir, pudéssemos pedir perdão a Deus, pelas nossas infidelidades, pelo nosso egoísmo, e pedir a Ele a força de nos transformar. Peço a vocês um pouco de paciência pelo que eu vou fazer agora, mas é com um objetivo simplesmente único, de que nós aprendamos que nós precisamos mudar a nossa vida, para poder fazer aquilo que Deus nos pede. No primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, aqui é muito claro, o primeiro ponto e o mais importante, que é o da oração. Sem oração não há vida espiritual, sem oração nós não experimentamos o amor de Deus, sem oração nós não amamos a Ele. É mentira quem diz que ama a Deus e não reza, é mentira. É mentira quem vem para a missa e não aproveita esse momento para oração. É mentira. Precisamos amar a Deus com atitudes concretas, e a primeira delas é a oração. Mas existem outras coisas, meus irmãos. Descuidei do conhecimento da minha fé. É responsabilidade sua, meu irmão. É responsabilidade sua, minha irmã, estudar a sua fé. Gastar o tempo que você passa no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, não só vendo dancinha, vendo besteira, vendo coisa engraçada, vendo algum padre falando sobre alguma coisa da igreja, vendo a vida dos santos, vendo o que é a Trindade, formas de orar, de rezar melhor, formas de fazer penitência. Você tem que se formar, você tem que procurar bons padres, bons bispos, bons homens e mulheres na internet que falem da sua fé e começar a estudar. A responsabilidade é sua. Você é homem, você é mulher,
Toda vez que tem algum problema no seu trabalho, na sua vida, você vai atrás de resolver. Você precisa aprender a fortalecer, a aprofundar a sua fé, mas também frequentar cultos de outras religiões, se associar a partidos políticos ou a outras pessoas que vivem outra fé que não a minha, assistir e ler materiais que colocam em risco a minha fé. Eu já não estudo, já não me interesso sobre aquilo que é a fé católica, sobre aquilo que os santos disseram e ensinaram. E ainda mais, além disso, eu ainda vou para o culto das outras religiões, eu ainda vou para a mesa branca, eu ainda vou para os espíritas, eu ainda vou no Daime, eu ainda vou na maçonaria, eu ainda me associo a partido político que é a favor do aborto, eu ainda me associo a partido político, ainda voto em candidato que vai ajudar a trazer para cá, para a nossa paróquia, para o nosso município, anticoncepcional, DIU, e tudo aquilo que a igreja é contra. Se associar a essas coisas, se associar a essas pessoas, se associar a essas crenças, é se separar da igreja. E não sou eu que estou falando isso, não. Tem aqui documentos e mais documentos da igreja que falam sobre isso. Vejam, meus irmãos, a partir do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e a partir do quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, e com esse mandamento as autoridades constituídas, inclusive os bispos e o papa, nós temos dentro da igreja a obrigação e o dever de estar aqui e não nas outras religiões. E vocês acham que as outras coisas não fazem mal, não? É por causa dessas seitas protestantes, é por causa da maçonaria que entrou na cabeça de muito católico de que não tem problema nenhum eu acreditar em outra coisa. O importante é crer em Deus, o importante é fazer coisas boas, o importante é gastar meu dinheiro de vez em quando fazendo caridade. Isso é que é importante. Se o meu filho vai para a igreja ou se não vai, se o meu filho acredita em outra coisa ou se não acredita, não tem problema. O importante é ser uma pessoa boa. Isso é heresia. Isso é a ideia que Satanás espalhou nesse mundo através dessas falsas doutrinas, achando que cada um pode fazer e querer e gostar do que quiser e não vai ter consequências na nossa vida. Meus irmãos, se você acha que amar a Deus não é o mais importante da sua vida e que Ele que te deu uma igreja não faz com que você possa amá-la e cuidar dela e fazer parte dela, e acha que você pode fazer qualquer outra coisa da sua vida, você não acha que a sua vida, o seu coração está dividido, não? Eu conversando com uma pessoa que estava com um problema muito grave com um filho dela de 13 anos, muito grave, e ela conversando comigo, e ela dizendo assim: padre, eu disse para o meu filho que ele podia escolher a religião que ele quisesse, mas o importante é que ele acreditasse em Deus. Aí eu falei: minha querida, minha filha, você acredita que amar a Deus é algo secundário ou é a coisa mais importante da sua vida? Padre, eu acredito que é a coisa mais importante da minha vida. Você acredita que o caminho verdadeiro para poder amar a Deus é a igreja católica ou não? Acredito, padre. Eu vou para a missa todo domingo, ainda vou na semana, eu rezo o terço quase todo dia, eu me confesso todo mês. Eu acredito que a igreja é o caminho verdadeiro da salvação. Você ama seu filho? Amo, padre. Está doendo no meu coração o que está acontecendo na minha casa. E como é que você diz para quem você ama que o caminho da salvação que você acredita não é para ele? Alguma coisa aqui está errada. Você está dizendo uma coisa e está fazendo outra. Se você acredita que esse é o caminho da salvação, você não quer oferecer ele ao seu filho? Se nós estamos incapazes, meus irmãos, de conseguir conduzir a vida das crianças, como é que a gente vai conduzir a nossa própria vida? Porque uma criança não precisa de outra coisa, é só você fazer o que ela faz, ela imita. Não é o que você está falando, é o que você faz, que vai ajudar aquela criança a formar a vida dela, as atitudes dela, a consciência dela. Mas nós estamos brincando com aquilo que é o mais importante e fundamental, a nossa fé. A gente vai frequentando outros cantos. É óbvio, né, padre, que ir para um lugar que não acredita na ressurreição, acredita na reencarnação, me afasta da igreja. É óbvio, né, padre, que quando eu vou para um lugar que não aceita o Papa, que não aceita a doutrina da igreja, que diz que acredita na Bíblia, mas não acredita em quem escolheu os livros que estão nela, eu estou quebrando o meu coração, não é? Eu
eu estou fechando ele para Deus, né? É óbvio, meu filho, é óbvio, minha filha. E aqui, deixando bem claro para vocês, a lei da igreja que fala contra a maçonaria é a mesma que fala contra a associação dos católicos em partidos comunistas, em partidos liberais, em partidos que vão deixando com que as leis se tornem cada vez piores no nosso país. Esse decreto nos deixa bem claro o seguinte, e é baseado naquilo que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, da confusão que existe às vezes dentro da própria igreja, por causa da infidelidade dos seus filhos. Nos diz o Papa Bento XVI: permanece, portanto, imutável o parecer negativo da igreja a respeito das associações maçônicas, pois seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja. Isso desde quando? Desde o ano 1738, a igreja fala contra a maçonaria e contra todas as outras seitas que ficam fazendo com que as leis e os costumes das pessoas se tornem longe dos mandamentos de Deus. A igreja falou sobre isso em 1738, a igreja falou isso através do Papa Clemente XII, de Bento XIV, Pio VII, Leão XII, Leão XIII, Pio VIII, Gregório XVI, Pio IX, e através do Bento XVI, na época que era cardeal. E eu repito aqui, eu não estou falando só da maçonaria não, de todo e qualquer partido político ou candidato político que é favorável ao aborto, ou vota de forma positiva em relação a isso, ou a anticoncepcional, ou a casamentos e a uniões de pessoas do mesmo sexo. Tudo isso é contrário à natureza humana e à lei divina. E se nós não nos preocupamos com essas coisas, estamos longe da nossa fé. O que mais, padre? Das leis que regem os mandamentos de Deus. Nós não acreditamos na santidade. E a prova de que nós não acreditamos na santidade é como a gente namora, como a gente vive a nossa vida de família. Infelizmente, eu nunca farei isso, mas se eu mandasse levantar a mão aqui na nossa assembleia, quem é que já tomou ou toma anticoncepcional? Quem é que já botou ou tirou DIU? Quem já tomou algum hormônio para não ter filhos? Quem já fez laqueadura ou vasectomia? Quem já ficou junto, morando na mesma casa? Infelizmente, seria a maior parte dos nossos fiéis. Por quê? Porque nós não acreditamos no amor de Deus. Porque a gente aceita um amor medíocre. A gente aceita um amor medíocre. A gente aceita estar junto com uma pessoa que nos trata mal. A gente aceita estar junto com uma pessoa que não nos ama de verdade, que não fala direito com a gente, que faz a gente passar poucas e boas, que não nos valoriza, mas a gente não aceita viver o amor de Deus. Não aceita viver os mandamentos dele. E aí depois começa a dar um bocado de problema na nossa vida. A gente começa a ter problema de ansiedade e depressão. Mas, meu irmão, você está vivendo a sua vida quebrado com o amor de Deus. Você já não acha que isso aí já não justifica todas as outras coisas ruins que acontecem com você? Não é vingança de Deus. É consequência das nossas atitudes. E vejam que isso já faz o mal para você mesmo. Porque quando você toma um anticoncepcional, quando você aceita que a sua esposa, a sua namorada tome anticoncepcional, coloque um DIU na barriga dela, no útero dela, o que é que você está aceitando? Você está aceitando que ela já viva a vida de uma mulher de 60 a 70 anos. Porque o cérebro dela, os hormônios dela, vão ficar igual de uma senhora de 60 anos, 70 anos. Você está aceitando correr o risco de morrer de AVC, de trombose, de ter problema cardiovascular. Você está aceitando o risco de não ter mais paciência com os outros, porque vai piorar, pode piorar cólica, pode piorar a menstruação, pode piorar a sua libido. Aí a família vai se desgraçando, vai se separando, um não consegue olhar para a cara do outro, não consegue mais ter intimidade, por causa de 1000 problemas que vão tendo dentro da própria vida, do próprio corrente sanguínea. E pior, o que é pior, padre? Quando você está aceitando colocar aí, tomar anticoncepcional, colocar DIU, essas coisas, você está dizendo assim, eu aceito matar os filhos que Deus me mandar. Porque a pílula, porque anticoncepcional e DIU
não é 100%, viu? Vocês sabem disso. Todo mundo aqui conhece alguém que mesmo tomando anticoncepcional, que mesmo usando DIU, engravidou. Todo mundo aqui conhece alguém. Não precisa ir longe. As pessoas que nós sabemos que engravidaram são aquelas que a gravidez sustentou. Porque pode ter sido que você e suas amigas, que sua esposa, sua namorada, que a esposa e a namorada dos seus amigos tenham engravidado e não souberam, perderam antes, por causa desses remédios malditos. Se você estudar a história do anticoncepcional, você vai ver que já no início do anticoncepcional, as pessoas que gastaram milhões de dinheiro para poder fazer essa pílula, a intenção delas era o quê? Diminuir o número de pessoas no mundo. E não era de qualquer um, não. Eram dos negros e pobres. Porque quem inventou as clínicas de aborto, quem inventou os anticoncepcionais, fazia teste com quem? Nos bairros pobres, nas favelas, tanto dos Estados Unidos quanto do Haiti. Por quê? Porque eles queriam matar aquelas pessoas, que elas deixassem de existir. Que o mundo seria melhor sem essas pessoas pobres, chatas, que ficam pedindo dinheiro, esmola. Principalmente o quê? As mulheres. Porque se você for lá na China, se você for nesses partidos comunistas, esses países que perseguem as suas pessoas, o seu próprio povo, quem é que é mais abortado? As mulheres. Quando se descobre que a mulher está grávida de outra menina, de outra mulher, tiram, matam o seu filho na barriga. São as mulheres que mais sofrem com anticoncepcional, com DIU, com aborto. E nós, meus irmãos, quando não lutamos contra isso, somos coniventes. Porque quem não luta pela verdade, presta serviço à mentira e ao mal. Quem não luta para ser virtuoso, ajuda os outros a viverem presos, escravos dos seus vícios. Padre, o que é que você está dizendo? Você está mandando todo mundo embora da igreja, é isso? Você quer que os maçons vão embora? Você quer que o pessoal que vai para o culto protestante vá embora? Você quer que o pessoal que use anticoncepcional vá embora? Não, meus irmãos, fiquem aqui. Fiquem aqui. O que eu quero é que vocês rezem. Porque o que vai fazer vocês mudarem de vida não é um carão de padre. Não é. É a oração. É porque vocês ainda não experimentaram o amor de Deus. Porque vocês ainda não tiveram experiência concreta com a misericórdia de Jesus. Porque vocês ainda não olharam para a cruz e viram o tamanho do amor de Deus por você. Que nós ainda não começamos a lutar pela santidade. Que nós estamos aí largados no meio de 1000 pecados. Presos. A ponto da gente viver roubando no nosso trabalho. Ou de aceitar o roubo dos outros. E de ser conivente com aquilo. Porque não temos coragem de viver uma vida santa. Porque não acreditamos na santidade, porque não amamos a Deus. É só isso. O que eu quero de vocês, meus irmãos, é que vocês fiquem aqui e rezem comigo. Rezem para que eu me converta, para que o Padre Igor se converta, para que vocês se convertam. Não é indo embora que a gente vai alcançar a felicidade. Não resolve o problema de ninguém mudar de igreja. Resolve o problema mudar de vida. Rezar. E experimentar o amor de Deus, para que aí sim nós possamos amá-lo com as nossas atitudes, de coração, porque Ele nos amou, meus irmãos. Não é por outra coisa, é porque Ele nos ama. Padre, que homilia longa para vocês e para mim, mas é necessário, porque Deus me mandou para cá para pregar o que a igreja ensina. Deus fez você, fez a sua família, para que você vivesse o que a igreja ensina. Porque esse é o caminho da salvação, é o caminho da felicidade. Por que não dar uma oportunidade para Deus? Para viver aquilo que Ele nos pede. Por que não, meus irmãos? Qual é o mal que pode acontecer conosco? Qual é o mal que pode acontecer se você parar de beber, se você não consegue beber direito? Parar de usar qualquer outro tipo de droga, se você não tem estrutura para isso, se sua família está acabando por causa disso. Qual é o problema de você parar de trair sua esposa ou seu esposo? Qual é o problema
de você começar a rezar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, um pouquinho, 10, 15 minutos. O que é que vai acontecer de ruim na sua vida se você fizer isso? O que é que vai acontecer de ruim na sua vida se você parar de tomar essas porcarias, esses anticoncepcionais? Ah, padre, eu vou ter outro filho. É tão ruim assim? Ter uma criança, um menino, uma menina que te ame, que queira te abraçar e te beijar? Porque infelizmente as nossas famílias aqui nesse município estão todas destruídas. Filhos e filhas sem pai, sem mãe. Alguns porque são separados e moram longe. Outros porque estão dentro de casa e não se falam, não se olham. Meus irmãos, qual é o problema de viver a vida de Deus? De ser feliz do jeito que Ele quer? Será que é tão ruim assim? Será que é melhor viver mergulhado no pecado mesmo? Que loucura é essa, meus irmãos? De um Deus que nos ama e nos oferece a vida eterna. Como não amar quem nos amou assim? Que Nossa Senhora nos ajude com a sua intercessão a viver esse amor. Que nós possamos hoje, somente isso que eu peço, rezar com o coração sincero diante de Deus e pedir para Ele: Senhor, mostra a tua vontade e o teu amor, para que eu creia, porque eu ainda não acredito, mas me mostra a tua face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.